conversei com o Matias sobre causar o próprio desencarne e ele deu aquele sorriso que não estava nem aí porque ele tinha pleno conhecimento disso. Eu vou falar sobre esse ato inconsciente que ele e muitos de nós acabam fazendo consigo mesmo ao longo da vida, mas antes me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação aqui nesse mundo e sermos merecedores de irmos para lugares muito mais felizes, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Para não ter problema com o YouTube, eu vou usar o termo causar o próprio desencarne ao invés da palavra que começa com S, beleza? E não só pelo YouTube. Se eu ficar pronunciando essa palavra, pode não só abaixar a minha frequência vibracional, como se você ficar ouvindo, pode abaixar a sua frequência, dependendo de como esteja o seu equilíbrio mental e emocional, como que você está cuidando da sua energia. E eu não quero fazer isso com você porque você é meu querido e amado irmão, e abaixar sua frequência vai fazer com que você sintonize com espíritos das trevas e nós não queremos isso, certo? Bom, o Matias acabou adquirindo tanto conhecimento como feiticeiro lá atrás que ele acabou virando um sábio que vibrava na mesma frequência do Orochimaru. Por que eu estou fazendo essa correlação? Porque o motivo é o mesmo, que é o materialismo, o apego à matéria. Conhecimento sem amor vira vaidade e não deu outra. Ele causou o próprio desencarne para que na próxima encarnação ele pudesse adquirir cada vez mais conhecimento, mais e mais. Mesmo que o motivo tenha sido só conhecimento, não deixa de ter sido a palavra com S de forma indireta. E, ainda que feito de forma indireta, isso também te leva para o umbral. E a parte do umbral que você vai, ela é muito ruim, ela é muito feia. É inquestionavelmente um dos piores lugares para de lá. Um exemplo genérico de ir para o astral inferior causando o próprio desencarne indiretamente é o cigarro. Claro que o cigarro não é no mesmo setor de quem fez conscientemente, mas continua sendo uma parte ruim. Por quê? Cigarro é um desencarne indireto pela boca. O fumo pesa tanto no seu corpo psicossomático, ou seja, no seu corpo espiritual, que isso impede que ele suba para as dimensões mais elevadas. Depois do eletromagnetismo que acontece com o rompimento do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Então, quando acontece o dessoma, na conscienciologia dessoma é o desencarne, quanto mais leve estiver o seu espírito, mais ele vai subir. Quanto mais pesado, ele desce. E o fumo pesa. Muitos animes possuem inimigos que, quando estão perdendo uma luta contra o protagonista, ele se usa de algum recurso que aumenta a força deles, mesmo sabendo que isso vai causar o próprio desencarne, mesmo sabendo que eles irão morrer ao se utilizar disso. Isso funciona para ambos os lados, os que pintam os personagens como mocinhos e aqueles que são pintados como vilões. As Gears do Luffy, por exemplo, elas diminuem a expectativa dele em um dia quando são usadas. Sim, o Luffy também vai para o umbral por causa disso, porque ele tem conhecimento disso. As leis de Deus funcionam igualmente para todos. Eu vou usar um exemplo dos livros de André Luiz que conta o tempo dele no umbral no livro Nosso Lar. O que você faz com o seu corpo físico atinge o seu espírito. O que você faz com o seu corpo espiritual atinge o seu corpo físico, porque ambos estão ligados por um fio de prata. Como, por exemplo, más emoções como mágoa, ressentimento, culpa. Isso dá sérios problemas cardíacos e também intestinais. Fumar, como eu mencionei, escurece o seu duplo etérico, que é a roupa que o seu espírito usa.
O André Luiz, além de ter sido promíscuo e ter contraído doenças sexualmente transmissíveis, ele bebia muito. Ao ir para o umbral, ele viu que ele tinha um câncer no estômago dele. Por conta disso, ele tinha abusado da matéria. O corpo espiritual respondeu, ação e reação. E o pior, mesmo estando desencarnado, mesmo estando em espírito, você sente as mesmas dores que quando tinha o seu corpo físico. Um desencarne indireto, muito comum também, nesse exemplo que eu estou dando, é a gula. Você está causando uma morte indireta pela boca, e por aí vai. A dica é sair do excesso e dos vícios, porque é isso que prejudica muito a sua evolução, é treinar ao máximo o equilíbrio. Eu não lembro ao certo quanto tempo levou para o Matias reencarnar. Não lembro se era 1000 anos exatamente, ou 10.000, não lembro. Mas ele ficou um tempão para reencarnar naquele menino que é o protagonista. Nessas décadas que se passaram, ele teve o tempo dele no umbral. Depois de sair de lá, ele tem o tempo dele no plano espiritual. E existem outros períodos nesse tempo que ele teve a oportunidade de reencarnar mais vezes. E é que faz todo sentido para mim, porque apesar daquela sede por conhecimento ainda estar preso nele, dá para perceber que ele não é um cara que vibra 100% na arrogância pela forma que ele trata as pessoas ao redor dele, ou seja, da encarnação como sábio até a reencarnação com o personagem que se passa no anime, ele fez um progresso moral. E com isso a vaidade vai sumindo. Dá para perceber que a forma como ele trata as pessoas, ele compartilha o conhecimento com elas. E não tem aquela arrogância de se sentir um pouquinho superior. E quando você compartilha o conhecimento, isso também é uma das melhores formas de caridade. Beleza? Me acompanha na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por terem ouvido até aqui, fiquem todos com Deus.